Olá, pessoal. Então, nós vamos começar hoje a nossa primeira aula de Direito Processual Penal 1 e vou começar com um problema imenso. Aliás, eu vou apresentar um problema imenso para vocês, discutir algumas soluções para esse problema, mas reconheço que é um problema que não está definido no processo penal brasileiro. É o seguinte. Até hoje, vocês provavelmente aprenderam que o processo tem uma teoria geral. E essa teoria geral do processo, ela se aplica tanto ao processo civil, como ao processo penal, como ao processo do trabalho, como enfim a qualquer processo. Existe uma teoria comum, como se fosse uma árvore com os seus ramos, com os seus galhos, né? Acontece que isso que foi apresentado a vocês como se fosse algo absolutamente indiscutível, como se fosse um padrão, não é. Sobretudo no processo penal. No processo civil, normalmente entende-se que existe uma teoria geral. Por quê? Porque o problema da teoria geral está no processo penal. Ou seja, aqueles conceitos que são apresentados a vocês como se fossem conceitos absolutamente comuns, tanto a um como a outro processo, servem perfeitamente para o processo civil, mas servem muito mal para o processo penal. E é por isso que boa parte dos processualistas penais no Brasil são críticos da teoria geral do processo. Ou, né, a gente pode dizer, são críticos de TGP. Significa dizer, eles discordam de que exista uma teoria geral comum ao processo civil, ao processo penal, ao processo do trabalho. Eu estou aqui apresentando a vocês, digamos, os principais críticos, aqueles que no processo penal brasileiro são apontados como os principais críticos da teoria geral do processo e que, portanto, defendem a elaboração de uma teoria geral do processo penal. Portanto, e esse é o grande problema, existe uma dicotomia no processo penal. Aqueles teóricos que trabalham com teoria geral do processo e aqueles teóricos que trabalham com uma teoria própria do processo penal. Os principais críticos da TGP são o Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, professor titular aposentado da Universidade Federal do Paraná. Hoje ele é professor da PUC do Rio Grande do Sul. Geraldo Prado, que é desembargador aposentado no Rio de Janeiro e professor aposentado da UFRJ, onde eu também sou professor. Rogério Laura Tucci, que é professor da USP, e ele rompe com o paradigma porque a USP e a UERJ são as principais escolas que defendem a teoria geral do processo. Rogério Laura Tucci, então, ele, embora seja da USP, ele destoa dessa compreensão. E o Aurí Lopes Júnior, professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, uma grande escola crítica de processo penal, de ciências criminais como um todo. Aliás, o livro do Aurí Lopes Júnior é o livro que eu indiquei, né, vocês devem ter visto, como livro referência base. Também indiquei o Gustavo Badaró, né, e o André Nicoliti, entre outros, mas estou falando desses três porque são os três que eu de fato mais gosto. E desses três, o Aurí Lopes Júnior é um crítico da teoria geral do processo, o Gustavo Badaró trabalha com teoria geral do processo, mas não é radical, o André Nicoliti trabalha com teoria geral do processo, mas reconhece todas as críticas como procedentes desses autores que eu estou aqui apresentando a vocês. Tá? Quais são as principais críticas, né, da teoria geral do processo? Por que a teoria geral do processo ela é criticada por boa parte
dos doutrinadores, dos pensadores, dos pesquisadores de processo penal brasileiro, e eu quero deixar claro aqui, por mim também, tá? Assim, por amor à verdade, ao debate, o professor Flávio Misa, que é o outro professor de processo penal, não é crítico, ele adota a teoria geral do processo. É perfeitamente possível que a gente dialogue, mas eu sou um crítico, então é importante que essas questões sejam colocadas. Isso não inviabiliza o nosso diálogo, muito pelo contrário. Eu e o Flávio pesquisamos juntos, já fizemos diversos textos juntos, estamos organizando um livro juntos. Isso não impede, mas é importante que vocês entendam essa compreensão um pouco diferente, tá? Então, quais são as principais críticas feitas à teoria geral do processo? A primeira delas é que a teoria geral do processo tem conceitos que são inaplicáveis ao processo penal, como, por exemplo, o conceito de lide, né? Um conceito tipicamente usado no processo civil, derivado de Carnelucci, é uma compreensão, digamos assim, de que há uma pretensão à satisfação de um direito material que é, portanto, resistida pela outra parte, e isso gera a lide, que é, digamos, o cerne, o conteúdo principal do processo. No processo penal, há uma crítica de que não há lide, né? Não existe lide no processo penal, porque não é possível impor pena no processo penal a alguém que concorde, mesmo que a pessoa, o réu, concorde com a acusação, é preciso haver um julgamento. Ou seja, mesmo que não haja resistência à pretensão, ainda assim é preciso que exista processo, o que no processo civil geraria uma espécie de falta de interesse, né? Se o sujeito não resiste, poderia ter resolvido compondo de outra forma, mas o processo penal não. Isso por quê? Porque no processo civil, essa é outra crítica, trabalha-se com direitos disponíveis, de uma forma geral. É claro que nem tudo no processo civil é direito disponível. Mas o fato é que o processo penal trabalha com direitos indisponíveis. A liberdade é um direito indisponível, não é? Então, há uma diferença muito clara entre o objeto ou o conteúdo do processo civil e o conteúdo do processo penal. Direitos disponíveis, via de regra, no processo civil, direitos indisponíveis, via de regra, no processo penal. Portanto, a lide não é central para a existência do processo. Portanto, o objeto do processo penal, não sendo a lide, será o quê? O Jacinto Coutinho, na sua dissertação de mestrado defendida na Universidade de Roma, defende que é o caso penal, né? Caso penal que implica o fato criminoso deduzido em juízo e levado a julgamento, seria o objeto, o conteúdo, o centro do processo. Mesmo que não haja resistência, ele deverá ser julgado. Tá? Isso não é pacífico, mas essa é uma proposta feita por um dos críticos principais da teoria geral do processo. Esses críticos, então, eles afirmam que a teoria geral do processo, na verdade, é uma teoria geral do processo civil, e não uma teoria geral do processo, mas do processo civil. Vários conceitos do processo civil não fazem o menor sentido no processo penal. Não sei se vocês já estudaram cautelares no processo civil, mas para que uma cautelar seja concedida é preciso que haja fumus boni iuris, né? É a fumaça do bom direito. Ora, uma das principais cautelares do processo penal é a prisão preventiva. E para que a prisão preventiva seja decretada, é preciso que exista prova da existência do crime, indícios de autoria. Não faz o menor sentido chamar isso de fumus boni iuris, um bom direito à prática de um crime. A gente chama no processo penal de fumus comissi delicti, por exemplo. É um exemplo para mostrar
que conceitos do processo civil são inaplicáveis no processo penal, tá? Entre diversos outros que eu não vou aqui perder muito tempo, porque durante todo o nosso curso eu vou mostrar essa dicotomia. Olha, quem trabalha com teoria geral do processo pensa desse jeito, trabalha com teoria do processo penal, pensa de outro. Não se preocupem, porque o fato de eu ser um crítico de teoria geral do processo não me fará apresentar tão somente a minha visão. Eu vou apresentar as duas visões sobre as teorias processuais. Tá? Continuo no próximo bloco falando sobre questões fundamentais filosóficas que identificam essa imensa dicotomia no processo penal brasileiro.